Então, Shalom Adonai. Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura do milho crioulo, diversidade genética e como produzir as melhores sementes. Então, esse ano fizemos o plantio do milho crioulo e fiz a colheita apenas de uma linha, no qual eu tinha plantado o milho vermelho. Só que o que acontece? Esse milho, ele, apesar de ser crioulo, geralmente todos os milho crioulo, ele tem um traço não crioulo também genético. Então eu plantei uma linha inteira dessa e surgiu espigas como esta, observe, como esta, um vermelho meio chocolate e também o crioulo roxo escuro. Então o que acontece? Para fazer a separação de sementes, geralmente eu costumo fazer desse modelo. Eu retiro as 5 linhas de cima e as 5 linhas de baixo. Para quê? Essas linhas primárias e terminais, quando elas são plantadas, geralmente aparece o crescimento do milho que não é uniforme. Tá observando muito bem? Não significa que não vai crescer espiga perfeita, só que a probabilidade é um pouco menor. Então, quando você retira as 5 primeiras linhas e as 5 linhas de baixo para terminar, você pode utilizar para a alimentação dos frangos, fazer quilera para os pintinhos. E nesse processo, você vai perceber que pode ter alguma parte de fungos na espiga. Tendo fungo na espiga, preferencialmente separa ela para que não venha ter uma semente fraca com um potencial de produzir menor. Então, eu fiz a retirada do milho e, a partir desse processo, vou estar fazendo a separação das sementes, onde a genética dessa é mais dominante para o vermelho escuro. Essa aqui é a genética mais dominante para o vermelho, o roxo escuro. E essa aqui, ela já é o crioulo rajado. Essa espiga aqui, ela continua sendo crioulo. Externamente, você pensa que ela é uma espiga comum. Mas olha os traços genéticos aparecendo aqui. Então, esse é um pouco do milho crioulo. Qual é a diferença entre ele e o milho híbrido? O milho crioulo, ele é o milho utilizado pelos nossos ancestrais e foi popularmente mais cultivado nos Andes, Peru, Colômbia e outras partes da América também. A diferença é que ele tem um crescimento mais fácil, ou seja, não precisa tanto pesticida, não precisa tanto veneno para fazer a produção dele, ao passo que o híbrido tem essa carência maior de ter os defensivos. Nutricionalmente falando, ele é muito mais gostoso, tem muito mais nutriente que o milho comum e ele é mais resistente que o milho híbrido. Então, a partir de hoje eu vou estar fazendo a separação das sementes e quem tiver interesse pode entrar em contato. Shalom Adonai.